Porque o nosso foco aqui é a gestão educacional e a gestão escolar. Mesmo em tempos de pandemia, em que nós estamos com as aulas suspensas, as aulas presenciais, a gente está fazendo isso de uma modalidade remota ou EAD de distância. Então, o que é que acontece? Essa gestão, seja ela educacional, seja ela escolar, ela vai mudar em alguns aspectos, sim, né? Porque quando a gente trata de gestão, é o aspecto de você dirigir um determinado ambiente ou um determinado projeto, né? Então, é você liderar. Quando a gente fala gerir, gestão, justamente a gente traz esse aspecto de líder, né? Porque eu trago essa diferença entre líder e chefe, né? Então, o chefe manda. O líder, que é líder que sabe gerir, que tem esse aspecto de gestão, então ele vai orientar os trabalhos e os comandos dentro de uma instituição, seja ela educacional ou não, né? Então, existe uma diferença entre o chefe e o líder, certo? O chefe, ele tem esse aspecto autoritário, né? Já o líder, não. O líder tem mais um aspecto democrático. Então, eu vou transmitir aqui a tela para vocês e a gente vai ver a diferença, né, entre a gestão educacional e a gestão escolar, que inclusive lá no webinário tem alguns questionamentos que eu trouxe aqui hoje novamente para a gente debater mais a fundo sobre cada um, as características, e que na verdade deixou até dúvidas na hora, né? E eu confesso a vocês, uma eu ainda respondi errado, né? Eu achei que era verdadeiro, na verdade era falso. Então, eu trouxe para a gente debater mais a fundo essa questão. Ô, professora, Pode falar. a senhora trouxe todas de verdadeiro e falso, porque aquela que eu respondi, eu fiquei em dúvida, eu achei que era verdadeira. Por isso que eu trouxe novamente, justamente para a gente debater. Né? A gente entender por que é que ela realmente ela era falsa. Estão conseguindo ver o slide? Não, professora. Agora sim. Bom. Então, a gente vai Antes trazer... estava dando desconectado. Eu não estou conseguindo, Patrícia. Quem é que está falando? Consegui agora. Se acaso tiver Era Juveni. na sua imagem, é só clicar onde tem o meu nome, que aí você vai conseguir ver o slide. Porque geralmente o aplicativo ele fica mudando as telas. Consegui agora. Pronto. Pronto, então vamos lá. Antes da gente definir exatamente o que é gestão educacional e gestão escolar, a gente precisa entender esse aspecto de educação, né, e qual a importância da educação na Constituição Federal, certo? Então, quando a gente traz o conceito de educação em si, né, então a gente traz a educação como um aspecto, né, um processo que engloba aspectos como ensinar e aprender. Como em aulas anteriores que vocês tiveram acesso, a gente trabalhou essa questão do processo de ensino, o ensinar e o aprender, a qualidade da educação, né? Então, tudo isso está dentro, tanto está interligado com o processo de gestão, né? Como também são importantes e pertinentes à educação de uma forma geral. Então, quando a gente fala de educação, é justamente preparar o indivíduo para viver em sociedade. Esse fundamento de educação, né, ele traz um aspecto de também transpassar o desenvolvimento humano através do processo de ensino e de aprendizagem.
Então, quando eu falo em educação, eu não só me refiro ao processo de ensino e aprendizagem no que nos limita à escola, né, uma instituição de ensino. Eu tenho educação porque eu sei ler, eu sei escrever, eu sou alfabetizado, sou letrado, né? E tenho o domínio da educação matemática. Nem sempre, né? Então, se eu tenho cultura, se eu tenho conhecimento de uma política, né? Se eu tenho conhecimento da minha vida em sociedade como um todo, né? Se eu tenho conhecimento da minha existência, tudo isso nos remete a uma educação, né? Educação é conhecimento. Então, qualquer conhecimento que você adquire está fundamentado com o termo de educação. Então, quando a gente traz esse termo de educação, a gente precisa levar em conta a Constituição brasileira, né? Então, muitas pessoas ficam surpresas quando se deparam com a Constituição. Por quê? Porque, ao todo, ao longo dos anos e da história da educação, e também da história da educação brasileira, não sei se vocês têm disciplinas em que vocês estudam a história da educação, mas nos cursos de pedagogia tem História da Educação e História da Educação Brasileira, são as disciplinas. Então, eles estudam o aspecto histórico educacional inteiro ao longo da existência até os tempos atuais, tanto a nível mundial como a nível nacional referente ao nosso país, né? Então, quando a gente se retrata a história da educação brasileira, nós tivemos ao longo, né, da educação no país, nós tivemos 7 constituições, né? Deixa eu ver se eu contei certo. É isso mesmo, 7 constituições com a atual, né? A Constituição Federal de 88. Então, a gente vai ver o aspecto educacional dentro de cada uma. Não tem como a gente ver a Constituição ao todo, né? Porque também ela vai trazer aspectos em várias áreas, não só na educação. Como o nosso foco aqui é a gestão, né, e é a educação, então a gente vai trazer esse aspecto educacional. Então, a primeira Constituição que nós temos foi a Constituição Brasileira de 1824. Né? Então, como era esse processo de educação nessa Constituição? Ao analisar o papel do Estado no tocante à educação na Constituição de 1824, pode aprender que a educação foi tratada no artigo 179, né, nesses 2 incisos, no qual dispõe a garantia no chamado ensino primário gratuito a todos os cidadãos. Porém, a maioria da população não tinha acesso a tal ensino e era deixada nas margens da sociedade. Então, para você ver que desde o início, né, a Constituição ela já tem esse aspecto de ensino primário gratuito a todos os cidadãos. Por que ele destaca aqui ensino primário? Né? Porque se a gente voltar para a nossa contemporaneidade, o ensino primário hoje é a educação infantil, certo? E os anos iniciais. O ensino secundário seria o ensino médio. E o ensino terciário seria o ensino superior. Se a gente fizer essa comparação com o ensino lá no ano de 1824, com o ensino agora no ano de 2020. Né? Então, em 1824 era chamado de ensino primário, secundário e terciário, e atualmente é chamado de educação básica e ensino superior, certo? Ou então, outras modalidades de ensino, como a EJA, ProJovem, que são programas para quem não concluiu o ensino na idade correta, certo? Ou evadiu-se da escola e depois retomou para terminar os estudos. Então, o que é que acontece? Essa primeira Constituição, quando a gente analisa-se justamente esse papel do Estado, né, o ensino ele era destinado principalmente a uma parcela denominada que era a parcela da elite da época. Né? Então, quem era a elite da época? Pessoas ricas e pessoas com poder, né? Que geralmente
o que prevalecia nessa época era a questão dos reinados, reis, rainhas, jesuítas, padres, monges, eram a elite da época, né? Então, e o direito à educação, ele era previsto justamente na primeira Carta Magna, né? Que foi feita para os cidadãos, porque quando se tem uma Constituição, automaticamente se tem uma Carta Magna, né? Então, nesse contexto da época em si, a população, uma parte da população dos brasileiros era excluída justamente da Constituição, né? Por quê? Porque quando ele diz que existe essa garantia na educação apenas para o ensino primário, né? Então significa que o ensino secundário e terciário ficava de fora, né, dessa educação gratuita. Então, para eles cursarem essa modalidade, teria que ser algo privado, algo pago, né? Então, quando a gente sabe que a classe de trabalhadores do proletariado da época, né, não tinham condições de pagar por seus estudos. Então, por isso que as pessoas eram analfabetas e não tinham o estudo. E justamente para a efetivação do ensino na época, esse ensino ele ocorria através da família e da igreja, não é? E nos colégios e universidades, esse ensino era apenas para o ensino de ciência, arte e letras, né? Então, essa efetivação do ensino, quando não era dada nas universidades e nos colégios, que era esse ensino, que era o secundário e terciário, porque era o ensino de ciência, arte e letras, só fazia isso quem tinha condições, eram pessoas da elite, e o ensino primário era feito através da família ou então da igreja, não é? Eram os jesuítas, que eram os padres, ou então a própria família que instruía, fazia esse ensino primário a todos os cidadãos. Na Constituição de 1891, a educação era praticamente assunto para ser debatido dentro da escola, dentro de cada estado, e a União cabia legislar e debater o ensino superior. Então, nesse sentido, no início dos anos de 1900, as preocupações dos nossos governantes brasileiros eram centradas na economia, né, porque eles tinham como foco a mão de obra, né, para trabalhar nas indústrias, e essa mão de obra para eles era considerada uma mão de obra barata, então por isso que eles deixavam de lado, não era o centro da atenção a educação e sim a economia, porque eles ganhavam, né, com isso, o país ganhava com isso, os governantes também, e principalmente isso acontecia nas regiões sul e sudeste, né? Então essa Constituição ela traz uma abordagem indireta da educação, porque a educação ela é deixada um pouco de lado, né? Então, nesse período, a educação em si, ela não atingiu níveis significativos, né? Que tivesse um proveito na educação para a população, para a grande população, que a gente chama população de massa, né? Então, além de poucos estabelecimentos de ensino, como a gente viu aí desde a Constituição de 1824, não tinha acesso, nem todos tinham acesso à educação, né? E ainda ela era fortemente utilizada de acordo com os interesses dos governos. Por quê? Porque como eles privilegiavam a economia, então os governantes eles tinham controle no aspecto educacional do país, né? Então eles poderiam decidir o que era importante e o que não era. Então para eles o que importava era a economia, né? Porque gerava mão de obra barata. Aí eu trago o pensamento de Amaral e Dantas, né, em que eles falam referente a essa Constituição, essas duas Constituições, a de 1824 e a de 1891. Eles fazem um comparativo. Para a educação, pouco ou nada foi modificado da Constituição de 1824 e referente aos princípios que nortearam a educação. A Constituição de 1891 deixou a desejar,
pois em relação ao princípio da gratuidade e obrigatoriedade do ensino de primeiro grau, a primeira dimensão já tinha sido contemplada na Constituição de 1824 e nenhuma mudança foi posta nessa nova Constituição, né? Então, ele faz justamente essa comparação. Por quê? Porque essa gratuidade do ensino e obrigatoriedade também, ela já existia desde a primeira Constituição. Mas aí surgiu-se uma nova Constituição que deveria reformular a primeira. Só que o que acontece? A Constituição de 1891 ela permaneceu a mesma. Não teve, no âmbito de educação, educacional, não teve alteração nenhuma, né, nesse aspecto. Nós temos aí a Constituição de 1934. Né? Então, ela foi promulgada em 16 de julho de 1934 e representou um processo de modernização do Estado, assegurando pela primeira vez na história a educação como direito de todos, devendo ser ministrada pela família e pelos poderes públicos. Né? Então, ainda o governo ainda continua à frente da educação no país. Então, ela mantém a gratuidade do ensino primário e propõe sua extensão a outros níveis de ensino. Então, aí ela já começou a aparecer uma mudança. Né? Então, ela permanece ainda com a gratuidade na educação primária, nos primeiros anos escolares, e propõe uma extensão, que essa gratuidade ela se estenda aos outros níveis de ensino, seja ele secundário e terciário. Né? Então, Faveiro, ele diz o seguinte: o texto constitucional de 1934 deixa antever que o direito à educação passa a ser condividido entre o Estado e a família. Né? Então, nessa Constituição, a educação, o direito à educação, não é só um dever do Estado, né? Como tinha nas outras constituições, né? De responsabilidade apenas dos governantes, de propor um ensino de qualidade, uma educação de qualidade. Também agora a família começa a fazer parte. Né? Então, a partir da Carta Magna, houve justamente essa inclusão da família como também sendo um lugar de educação. Né? Porque a família ela tem também essa obrigatoriedade de mandar os filhos para a escola, manter também esses filhos na escola. Né? Enquanto isso, o poder público ele assegura essa gratuidade do ensino. Então, a União ela deveria se responsabilizar pela tarefa de fundar e manter as escolas secundárias e superiores gratuitas também, né? E a família se encarrega justamente de mandar esses indivíduos para a escola e manter eles lá. Né? Que isso também é comum na nossa realidade contemporânea. Isso perpetua até hoje. A Constituição de 1937 foi a segunda carta brasileira otorgada, nesse caso, pelo Estado Novo, em decorrência das condições políticas e ideológicas, tanto interna quanto externa, que terminaram por derrubar o renovador texto constitucional, né, o anterior. Seu prefácio deixa claro que não houve uma participação do povo ao se decretar nessa Constituição. Então, ela não foi de aspecto democrático, né, porque ela foi construída de forma restrita por algumas pessoas, né, então não foi aberta à população, ao povo, que teve por um objetivo assegurar à nação a sua unidade, o respeito, a sua honra e a sua independência, e ao povo brasileiro sobre um regime de paz política e social, as condições necessárias à sua segurança, ao seu bem-estar e à sua prosperidade, determinando ainda o seu cumprimento obrigatório em todo o país. Então, ela traz esse aspecto de regime de política de paz social, condições necessárias à segurança, o bem-estar da população, prosperidade, e o cumprimento obrigatório, né, desses aspectos em todo o país. Mas se ela tem todos esses aspectos, por que é que ela não foi construída de uma forma democrática? Né? Então, ela não teve
a participação do povo quanto a isso. Então, foi algo imposto à nação brasileira. A Constituição de 1946, né, que a partir dessa Constituição é a sociedade. A partir da Constituição Federal de 1946 é a sociedade e não o Estado que tem a primazia. Né? Então, quem tem prioridade aqui, a partir dessa Constituição, a partir do ano de 1946, é a sociedade. Né? Então, tudo que foi elaborado, tudo que for feito a partir de agora, é se pensado como primeiro aspecto a sociedade, a população de uma forma geral. Né? O Estado, ele vem depois. E a liberdade tinha por objetivo permitir uma maior participação popular na vida social e econômica. Então, nesta carta, a educação passa a ser vista como um direito público subjetivo. No entanto, sabe-se que a família também incumbe-se o dever de educar os seus filhos. Então, desde lá da primeira Constituição, a família ela vem trazendo esse aspecto de contribuição, né, no papel de educação, no papel de educar. Então, a gente pode afirmar que a educação ela se baseia no princípio, né, um princípio que, na época, é chamado in loco parentis, né, que significa ministrada no lar pela família, né, pelos parentes. Então, é a educação que é dada pela família. A Constituição de 1967, se vocês tiverem dúvidas, vocês podem ir perguntando, viu? A Constituição de 1967, de inspiração militar, com limitação do poder da sociedade civil na escolha de seus governantes, foi decretada e promulgada pelo governo nacional. O direito à educação encontra-se previsto no artigo 168 da mesma, quando trata da família, da educação e da cultura. Né? Então, esse texto, né, dessa Constituição, ele ainda mantém alguns princípios gerais da educação, que é justamente o direito de liberdade de ensino, igualdade de oportunidades e a limitação da gratuidade, né? Mas ainda existe um regime de bolsas de estudos restituíveis no ensino superior. Né? Então, mesmo assim, ainda não é um ensino 100% gratuito na educação superior. E aí nós temos a nossa Constituição atual, né? A Constituição Federal de 1988, que é a mais extensa de todas, né? Ela é uma Constituição mais complexa, mais completa também, né? Devido também à demanda de evolução que houve ao longo dos anos, ao longo dos séculos. No quesito de educação, ela também é extensa, né? Porque ela detalha em 10 artigos específicos, que vai do artigo 205 até o 214, e ela concebe em 4 outros dispositivos, que são o artigo 2, que vai do artigo 2, aí tem os artigos específicos aí, e também os atos das disposições constitucionais transitórias. Né? Ela vem discutir sobre uma educação em seus distintos níveis e modalidades, abrangendo os mais diversos conteúdos. Né? Por quê? Porque nós temos modalidades de ensino atualmente. Nós temos a modalidade de educação infantil, nós temos a modalidade de ensino fundamental, que nós chamamos de anos iniciais, anos finais, ou Fundamental 1 e Fundamental 2. Nós temos o ensino médio, né? Nós temos o ensino superior, nós temos a modalidade de educação de jovens e adultos. Tudo isso são modalidades de ensino. E nós temos também os níveis, né? Que são creche, pré-escola, primeiro, segundo, terceiro ano, e assim sucessivamente. Essa Constituição, ela foi promulgada em 5 de outubro de 1988, e isso aconteceu justamente 20 anos após os 20 anos de regime autoritário, né? Porque se a gente pegar essa linha do tempo das 6 constituições anteriores, então não tinha uma liberdade de expressão, uma liberdade de direitos,
né? Então, ainda era um regime autoritário. Então, ela foi promulgada, né? E ela tem um aspecto de democracia, né? Já que era a nação quem legitimava suas normas, né? Através de um processo constituinte, né? Então, por isso que ela ficou conhecida também como Constituição Cidadã, porque ela tem esse aspecto democrático, né? E a população ela fez parte da construção dessa Constituição. Então, nessa carta, o direito à educação ele foi considerado um direito social e aparece previsto lá no artigo 205, né, que a gente vê aqui. Esse artigo ele fala de todos os direitos à educação que o indivíduo, o cidadão, precisa ter. Né? Isso dá esse direito ao indivíduo. E ela trata também da cultura e do desporto, também nesse artigo. Né? Então, nós temos aqui as legislações que embasam o direito à educação no Brasil. Então, nós temos a Constituição, né, no artigo 6, onde ele diz que são direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, ao livre-arbítrio e a segurança. Então, esse artigo ele é um pouco extenso. Né? Então, ela traz esses aspectos que são essenciais para a vida de um indivíduo, né? de uma pessoa, de um ser humano. Já no artigo 205, ele traz sobre a educação. A educação é direito de todos e dever do Estado e da família. Então, esse aspecto Estado-família ainda permanece desde lá a primeira Constituição. Será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. Né? Então, ele traz isso previsto. E a LDB também traz esse aspecto, né? A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Então, a LDB ela traz o seguinte: disciplina a educação escolar e reforçou a educação como direito de cidadania e dever do Estado, determinando os princípios basilares do ensino e as obrigações do Estado na efetivação e garantia do direito à educação. Então, a Lei de Diretrizes e Bases, a LDB, ela traz esse aspecto de disciplinar, na verdade, de organizar a educação no nosso país. Né? Então, lá vai estar descrito na LDB. Né? Inclusive, antes da gente vivenciar esse aspecto de pandemia, lá na LDB ela tem, né, um artigo que fala que as aulas elas podem ser suspensas, tem todos os critérios em caso de pandemia, em caso de desastre ambiental, alguma coisa do tipo. Então, ela traz esses aspectos. Então, foi uma forma de organizar a educação para que não fique algo que qualquer um possa opinar. Então, é lei, é uma lei. Então, a educação, ela segue, né, a Constituição. Automaticamente, a LDB surgiu para organizar essa educação. Então, nós seguimos a Constituição e a Lei de Diretrizes e Bases para organizar os aspectos de ensino-aprendizagem dentro da educação, seja ela escolar, familiar, seja ela escolar e seja ela nacional, né? no Brasil e no mundo. E o artigo 4, ele define que é dever do Estado... Ô, professora. Diga. No caso, se eu tiver um filho e eu quiser educar ele em casa, eu posso ou eu tenho que ter uma autorização para isso? Não. A Constituição e a LDB, ela traz esses aspectos, por exemplo, você só pode fazer uma educação domiciliar em casa, familiar, se tiver alguns critérios. Esse aluno ele não tiver como se locomover, né, por N problemas, por não ter liberdade para isso, porque pode acontecer, por problemas de saúde, né, esses aspectos. Porque você não pode, por exemplo, por opção própria, dizer, eu vou ensinar o meu filho em casa. Não pode. Por que não pode? Porque a Constituição e a LDB, ela traz esse aspecto de obrigatoriedade e gratuidade da educação. Então, por obrigação, o aluno
ele tem de ser matriculado, certo? Na educação. Por isso que existe uma lei de educação infantil. Então, a criança hoje, aos 3 anos, ela precisa ser matriculada na escola e é de responsabilidade dos pais, né? Se ele não cumprir essa obrigatoriedade de ensino, ele é responsabilizado por isso, certo? Então, por lei, lá na LDB, tem a lei da obrigatoriedade do ensino na educação infantil, e esse ensino, ele é ofertado de forma gratuita, né? Então, você pode Ô, matricular o Patrícia, aluno, mas você pode também continuar a aprimorar essa educação em casa. Em relação às crianças que são de circo, elas têm que ser, elas são o quê? Monitoradas, se elas estão tendo educação em casa, como é? Como eles não têm acesso, porque são pessoas que vagantes, né? Que não ficam em um lugar fixo, né? Então, nessa modalidade, eles podem usar uma modalidade de educação à distância, certo? Então, a Constituição e a LDB, nesse aspecto, isso vale também para pessoas, por exemplo, crianças que têm câncer, por exemplo. Vou citar esse exemplo. Que não tem como sair, que estão o tempo todo nas UTIs dos hospitais, né, que vivem mais no hospital do que na própria residência. Então, o que é que acontece? Ou pode ser ofertado, né? O ensino gratuito não tem como ter um professor lá específico para aquelas crianças, porque a demanda também, de qualquer forma, é uma demanda grande, e isso gera um valor monetário, né, para uma despesa para o governo. Então, o que é que acontece? É ofertado modalidade de ensino à distância nessas peculiaridades, né? Então, isso a LDB, ela regulariza para que alunos que não têm acesso à instituição de ensino de uma forma presencial, né? É o caso das crianças de circo, pessoas de hospitais, crianças de hospitais, adultos, jovens, que não podem frequentar a escola na modalidade regular. Então, para elas é ofertada essa modalidade à distância. Elas podem ser acompanhadas assim, é aí que entra também a contribuição da família nesse sentido. Respondido? Sim, entendi. Obrigada. Quando a gente traz, de qualquer forma, não tem como a gente falar, se a gente está falando de educação, não tem como falar da educação no nosso momento, agora, né? Então, nós temos aí a primeira e a segunda medida provisória, né, estabelecida pelos governos, né, pelo MEC, pela Secretaria de Educação Nacional, onde traz que as aulas precisariam ser suspensas devido ao problema de contaminação pelo vírus, né? E a primeira publicação foi no dia 1 de abril de 2020, né? Então, em que estabelece normas excepcionais sobre o ano letivo de educação básica e do ensino superior, decorrente das medidas de enfrentamento pela questão da saúde pública do país. Então, o que acontece? Essa medida, ela criou justamente para dispensar, por conta da emergência, as escolas de educação básica da obrigatoriedade de observar os 200 dias letivos de trabalho, né? Porque a gente sabe que o professor e o aluno, eles têm 200 dias letivos, né? No caso do professor, para ministrar sua aula, no caso do aluno, para assistir às aulas. Então, são 200 aulas que esses alunos, 200 aulas não, 200 dias de aulas no ano. E ele diz também que essa carga horária mínima, dentro desses 200 dias letivos, é de 800 horas. Então, como a gente está nesse processo de paralisação, né, de aulas suspensas entre aspas, né, porque a gente está trabalhando de uma modalidade remota, né, de educação, uma modalidade à distância, então não tem como a gente cumprir
exatamente essas 800 horas e esses 800 dias letivos, né? Mas o que é que acontece? O MEC, ele não autoriza, né, que sejam reduzidos os 200 dias letivos, e sim que haja uma diminuição na carga horária, né? Aí só que o que é que acontece? Como essa prorrogação das aulas, essa suspensão das aulas, está sendo prorrogada, né? Não sei se vocês viram, provavelmente as aulas continuarão suspensas até agosto, né? Até o dia 6 de agosto, eu não lembro a data exata, mas até a primeira semana de agosto. Então, o que é que acontece? Isso gerou um abalo, na verdade, um descontrole nos 200 dias letivos, né? Porque a gente tem 100 dias letivos até o meio do ano, né? Aí a gente tem férias e depois a gente completa os outros 100 dias letivos que completa a carga horária, né? E desses 200 dias letivos a gente dá 800 horas de trabalho, né? Então, o que é que acontece? O MEC, ele está tentando inverter essa situação, porque não tem mais como a gente cumprir esses 200 dias letivos, né? Até porque a gente já está chegando aos 100 dias letivos, né, do ano, em junho, agora, final de junho, dia 30 de junho a gente completa os 100 dias letivos, então fica apenas 100 dias letivos, então não tem como a gente cumprir esses 100 dias. Então, ele está tentando, por exemplo, deixar as 800 horas, mas diminuir a quantidade dos dias letivos, mas é algo ainda que está sendo debatido pelo Conselho Nacional da Educação, né? E aqui... Professora, Diga. não seria mais vantajoso, até mesmo para a aprendizagem, o MEC rever isso, e em vez de ter aulas online, porque a gente, como estudante de faculdade, a gente, por ser maior, por ter uma certa idade, a gente tem essa facilidade de ter um celular, de ter uma coisa e outra. Mas e quem ensina, por exemplo, o fundamental, as crianças, o ensino infantil, são crianças pequenas, eu acho que não ficam educação, não ficam umas aulas bem dadas. E por que ele não pode, por exemplo, como se fosse cancelar esse ano e começar o mesmo ano que vem? Isso é uma questão bem peculiar, bem complicada, né? Porque o Conselho Nacional de Educação, né? O MEC, o próprio governo, de uma forma geral, eles não podem tomar essa decisão, né? Porque ao tomar essa decisão de, por exemplo, suspender o ano, cancelar esse ano e retomar o ano que vem, eles não podem tomar essa decisão porque, para isso, eles teriam que mexer na Constituição. E a gente sabe que na Constituição não se mexe, né? A não ser em casos extremos, e tem que ser feito de uma forma democrática, né? Porque aí estaria mexendo com os direitos do cidadão. Então, qualquer um tem direito à educação, né? E todos nós, a gente sabe que cada um vai querer, de alguma forma, terminar o seu ano letivo, porque senão ficaria uma coisa atrasada, né? Então, imagina os alunos aí de terceiro ano do ensino médio, né, que estariam terminando esse ano, e o ano que vem já queriam estar ingressando na universidade para conseguir o seu emprego. Então, isso geraria, na verdade, um atraso nessa vida educacional desse estudante, né? Então, seria algo que ia gerar muito debate na população, né? Então, antes de se fazer isso, é preciso que se haja um debate, se formule projetos. Então, é algo muito delicado, né? Por que é que o Conselho Nacional de Educação ele demora a colocar medidas provisórias referente à educação e ao coronavírus, né? Justamente porque a decisão que eles tomam afeta a população estudantil do planeta inteiro, do país inteiro, né? Então, tem que ser algo perante a lei, tem que ser algo que não possa infringir nem a Constituição, nem a LDB, nem as diretrizes, né? Então, é algo que realmente eles fazem estudo, e quando eles postam essas medidas provisórias, eles postam com toda certeza, né? E é analisado vários aspectos, né? Principalmente essa questão
das horas-aulas e dos dias letivos. Patrícia, Fale. então essas 200 dias letivos é para o ensino fundamental, médio e superior? Não entendi. Esses 200 dias letivos são para o ensino fundamental, médio e superior? Qualquer modalidade de ensino, viu? Então, Aí, a educação infantil ela tem 200 dias letivos de aula. O ensino fundamental, o ensino médio e o ensino superior também. sim. Por ano, isso por Aí ano. eu tenho dois sobrinhos que estudam no ensino fundamental 1. Aí eles não estão tendo aula assim online. Estão entregando atividades na casa. Aí essas atividades, na volta às aulas, vai ser contada como dia letivo de aula normal? Pronto, você tocou num ponto interessante, que justamente o MEC, ele autorizou que essas aulas remotas que estão acontecendo, essa questão dessas atividades, eu tiro porque aqui na escola que eu trabalho, aqui é Educação Infantil, Fundamental 1 e Fundamental 2. E aqui a gente está fazendo essas aulas por WhatsApp, né? Porque os alunos eles nem têm acesso a YouTube, por conta que eles usam rede de dados e é limitado apenas ao plano de WhatsApp. Então a gente faz isso pelo WhatsApp. E quem não tem celular, quem mora distante, que não tem internet, a gente faz essa entrega também impressa, né? Então, eu acho que isso está acontecendo no país inteiro. Então, o que é que acontece? O MEC, ele autorizou que essas modalidades remotas, elas podem contar como carga horária, certo? Só que elas não vão contar todas, vai ser uma pequena porcentagem, né? Essa modalidade é eficiente para a educação? Não, né? Pode ser eficiente no ensino médio, no ensino superior, porque aí eles já estão com o conceito, um conhecimento mais complexo, mais formado. Então, eles já podem ler um material, já podem estudar por si próprio. Mas quando a gente traz isso para a educação infantil, o ensino fundamental, né, isso já é mais complicado. Porque imagina como você dá uma aula online para uma criança de 3 anos. Né, uma criança de 4, 5 anos. Então, é muito complicado. Como é que uma criança de 3, 4, 5 anos, 6, 8 anos, vai fazer uma atividade sozinha? Porque o que é que acontece? Muitos pais não são alfabetizados. Muitos pais não sabem nem ler, quando a gente se refere à educação pública do país. Né? Então, nós temos famílias nesse nível de escolaridade. Pessoas analfabetas. Então, como é que vai ajudar o seu filho em uma educação se eles não tiveram essa educação? Né? Não concluir essa etapa da educação. Então, é muito complicado, né, rever essa situação. Entendi. Mais alguma dúvida? Nós temos aí o parecer do Conselho Nacional da Educação, né, referente para compor as 800 horas letivas, que é referente à carga horária de 200 dias. Utilizar o período de períodos não previstos, como recesso escolar, que nós temos no mês de julho, sábados e reprogramação dos períodos de férias. Né? Então, isso é uma das possibilidades que pode acontecer e que eu acho que vão acontecer. Né? Então, o recesso escolar geralmente não. Foram antecipados por muitos municípios, muitos estados, né? Eles anteciparam esse período de férias e provavelmente, ao retomar essas aulas, feriados, férias até de final de ano e sábados e até o contraturno poderão ser utilizados para repor essas 800 horas letivas. Certo? A questão que eu falei do contraturno, que é a ampliação da jornada escolar diária, né, que é o acréscimo de horas, que, por exemplo, se o aluno ele tem 5 aulas por dia,
Então, pode haver esse acréscimo de 6, 7 aulas, e ele sai um pouco mais tarde da escola, justamente para cumprir essa carga horária, e pode ser feito também aulas em contraturno, né? Isso vai depender, é claro, de cada escola, de cada município, porque quando a gente fala em contraturno, em ampliação da jornada escolar, aí a gente já começa a mexer com milhares de professores, né? Por quê? Porque muitos não têm apenas um vínculo, tem 2, 3 vínculos em educação. Então, tem professor que dá aula de manhã numa escola, à tarde já dá aula em outra e à noite já dá aula em outra, né? Então, se mexe com o contraturno, vai mexer com a carga horária desse profissional. E a utilização da modalidade EAD, através de plataformas, videoaulas, através das tecnologias, né? Justamente para suprir essa necessidade. E aí eu trago para vocês que também a professora Joana, ela trouxe no webinário, e eu achei muito interessante trazer novamente a gente analisar esse aspecto da realidade da educação brasileira, né, em forma de dados. Então, nós temos aqui os sujeitos a quem o Estado deve garantir o direito, para além dos que estão fora do sistema. Então, nós temos aí 38.739.061 estudantes só na rede pública de ensino, né? Então, a tabela ela vem mostrar a questão da tecnologia da informação e da comunicação por estado. Então, a gente está especificando aqui o estado de Pernambuco. Como essas tecnologias, né, que transmitem informação e comunicação? Nós temos computador e tablet em casa, né? Então, 37% da população pernambucana, né, que tem. Internet, 68%. Banda larga em casa, 56%. E tablet e banda larga em casa e computador, nós temos 34%. Esses dados são baseados nos dados do IBGE de 2017. Né? Então, porque tem toda uma atualização. Isso quando a gente se refere à rede pública. Aí nós temos aqui o comparativo a essas tecnologias de informação e comunicação, que são computador, tablet e internet, né? E essa questão da banda larga. Então, nós vamos trazer aqui um comparativo das escolas públicas, que é essa tabela 2, e nós temos nas escolas privadas, nas escolas particulares. Nós temos aqui o aspecto no Brasil. Então, nós temos no ensino fundamental, quem tem computador e tablet em casa, 37%. Quando a gente compara com a rede pública, com a rede privada, né, esse número aumenta, vai para 82%. Ainda no fundamental, nós temos internet em casa, 76% das escolas públicas, né, desses estudantes, eles têm acesso à internet. A escola privada, a instituição privada, ela tem uma porcentagem maior. A questão da banda larga em casa, 49% dos alunos de escolas públicas, escolas privadas, 88%. E nós temos aqui todos esses aspectos juntos: computador, internet, banda larga em casa, escolas públicas 31%, escola particular 77%. Esse mesmo percentual de escola pública, de alunos de escola pública, ser um percentual baixo, permanece também no ensino médio. E quando a gente vai para a instituição privada, o ensino médio, esses dados são mais altos, né, mais elevados. Então, a gente vê que os estudantes de escolas privadas, eles têm mais acesso à tecnologia da informação e comunicação, né, computadores, internet, né, até porque os pais também, se eles têm condições de pagar uma instituição para seus filhos estudarem, né, então significa que eles têm condições de adquirir esses meios tecnológicos de informação e de comunicação para facilitar o estudo dos seus filhos. Com a continuidade do ano letivo, o papel dos familiares se torna fundamental. Aí é a questão que eu falei para vocês, que quando a gente compara o ensino público com o ensino privado, no ensino público, apenas 25% dos responsáveis eles têm uma formação adequada para
eles ajudarem os filhos em casa na educação deles, né? Já no segmento privado, apenas 10%, né, dessa população, desses familiares, não concluíram o ensino médio, 24% têm ensino médio completo, 57% são formados em nível superior e 9% não concluíram o ensino superior. Então, o que é que nos mostra aqui? Que no segmento do ensino público, a maioria dos familiares não tem uma formação, não tem um estudo. Então, são pessoas não letradas e analfabetas, né? Já no ensino privado, isso se mostra ao contrário, pela porcentagem aqui, tá vendo? Apenas 9% de 100 não concluíram o ensino superior. Então, significa que quase 100% tem o ensino superior completo. Aí nós vamos para o aspecto de gestão educacional e gestão escolar. Então, o que é a gestão educacional? Na gestão educacional, nós temos, ela se refere, na verdade, ao sistema federal, estadual e municipal de educação, né? Então, a gente vai ver cada uma dessas esferas. Então, essa gestão educacional, ela é baseada na organização dos sistemas de ensino, né? Nas várias formas de articulação também entre essas instâncias, federal, estadual e municipal, né? Que justamente são elas que determinam as normas, executam também e deliberam essas instâncias, né? Essas orientações dentro do setor educacional, né? Então, ela traz justamente a oferta da educação pelo setor público e privado. Então, nesses dois setores vai haver uma gestão educacional, porque vai ter interferência do governo federal, do governo estadual e do governo municipal. Mas é uma escola particular. Mas a escola particular, ela tem uma contribuição do governo, certo? Tanto do governo federal como do governo estadual. Aí nós temos as esferas do poder público, né, e a incumbência, a função de cada um, né? Então, na gestão educacional, ela se expressa através da organização dos sistemas de ensino federal, que é a União. Quando a gente fala União, é o Brasil inteiro, a âmbito nacional. Então, quando a gente fala da União, a gente fala de presidência, de Senado. A nível estadual, a gente tem o Estado à frente e o município, que é a nossa cidade, a qual a gente faz parte, referente a nossa localidade, com as suas incumbências e formas de articulação própria no que diz respeito à oferta de educação escolar, né? Então, segundo Vieira, né, porque essas incumbências são distintas por ele. Então, as competências dos diferentes entes federativos são União. O que é que cabe à União? Ela assume o papel de coordenar, articular, redistribuir em relação às demais unidades federativas. Ela compete também ao governo federal definir e assegurar as grandes linhas do projeto educacional do país. Então, a educação no país, quem comanda é a União, né? E o que é que ela faz? Ela justamente coordena, articula e redistribui, né, essa questão da educação, né, aspectos educacionais, para outras instâncias. Então, da instituição federativa, da União, é distribuído para o estadual, que do estadual é distribuído para o municipal, né? Então, é uma cadeia de controle, na verdade. Então, quando tem esses projetos dentro da instituição de ensino, Mais Educação, ProJovem, Alfabetizar com Sucesso, Projeto Ganhar o Mundo, a nível de ensino médio, o que é que acontece? São projetos a nível federal, certo? A nível de União. Estados e Distrito Federal. O que é que compete ao Estado e ao Distrito Federal? Contribuição específica ao ensino médio, bem como a cada um deles, uma deles,
compete elaborar e executar políticas e planos educacionais em consonância com os planos nacionais, integrando as suas ações e as dos municípios. Então, o governo federal, né, que é a presidência, ela diz, precisa mudar, precisa desenvolver projetos para melhorar a educação em tal estado, ou a melhorar a educação no país. Então, esse projeto ele é desenvolvido a âmbito nacional, né? Aí, esse projeto é enviado às instâncias de Estado e Distrito Federal, onde eles vão especificar, né, através de projetos e políticas e planos educacionais para poder distribuir e desenvolver essas ações nos municípios, né? Ainda também é tarefa do Estado, Distrito Federal e município em conjunto, né, apresentar a educação básica como uma atribuição compulsória, enquanto que a oferta do ensino fundamental é de responsabilidade compartilhada do Estado, do Distrito Federal e dos municípios, né? Quando a gente fala do ensino fundamental, porque quando a gente se refere ao ensino médio, o ensino médio não é de responsabilidade dos municípios, é de responsabilidade do Estado, certo? E do Distrito Federal. Os municípios têm como atribuição a educação infantil e incumbe também organizar, manter e desenvolver o seu sistema de ensino, integrando as políticas e planos educacionais da União e do Estado. Então, aí já é mais um trabalho bem mais específico, né? Então, entra aí a questão da educação infantil, é totalmente responsabilidade dos municípios de ofertar essa modalidade de ensino. Na gestão escolar, ela diz respeito aos estabelecimentos de ensino. Então, quando tem gestão escolar, eu estou falando das escolas, certo? Então, a gestão escolar, ela constitui uma dimensão importantíssima da educação, uma vez que por meio dela se observa a escola e os problemas educacionais globalmente e se busca pela visão estratégica e as ações interligadas abrangentes, tal como uma rede, os problemas que de fato funcionam e se mantêm em rede, né? Então, a gestão escolar, ela contribui, ela forma, na verdade, constitui uma das áreas da atuação do profissional da educação, que é justamente destinado a realizar o planejamento da escola, a organização, a liderança, a orientação, a mediação, a coordenação, o monitoramento e também a avaliação e a efetivação dessas ações que são desenvolvidas dentro da escola, né? Então, tudo isso é de responsabilidade do gestor da escola, né? Por que ele precisa? Porque a gestão, ela é atualmente democrática e participativa, né? Então, é preciso que o gestor, ele planeje, ele tenha um plano de ação dentro da escola. Então, quando o gestor ele passa a gerir uma instituição de ensino, ele precisa fazer o seu plano de ação e ele precisa reformular o projeto político-pedagógico da instituição de ensino, né? Porque ali vai estar todas as ações e as metas que ele planeja para melhorar a educação, a qualidade da educação ali naquela instituição. Ele precisa organizar o espaço, tanto em questão administrativa, como financeira, como pedagógica. Ele precisa liderar aquele ambiente, né? Mas liderar no sentido de cooperação, né? De participação efetiva, de democracia. Ele não vai simplesmente mandar, porque tudo que o gestor faz precisa ser transparente, né? Então, todo mundo, o ambiente educacional e a comunidade que faz parte ali precisa ter conhecimento de todos os projetos que são desenvolvidos na escola pelo gestor. Ele precisa orientar, né, as tarefas dentro da instituição de ensino, ele precisa mediar, né, todas essas tarefas, ele precisa ali ter o controle, ele precisa coordenar também, acompanhar, monitorar, ele precisa avaliar como é que está sendo a educação ali naquela escola
e isso ele faz de uma forma participativa com toda a equipe, com o professor, com o coordenador, e ele precisa também efetivar. Então, não adianta ele fazer um plano de ação, colocar várias metas no projeto político-pedagógico e ele não realizá-las, não correr atrás para que elas se efetivem, certo? Então, ele precisa ter um resultado no final. Mas, quando a gente parte para a questão do papel do gestor escolar, né? Então, como a gente viu, ele traz justamente esses aspectos de gerir, de organizar, de acompanhar todo o processo administrativo, burocrático, pedagógico da instituição de ensino. Mas, quando a gente fala de educação, qual seria a solução? Né? Se as realidades são diversas, a solução ela não pode ser única, né? Isso é uma verdade absoluta, né? Então, não tem como a gente pegar uma solução única, uniforme, e dar para todo mundo, porque cada um tem uma realidade diferente. Né? Isso serve não só para o nosso trabalho como professor em sala de aula, mas para a educação a nível nacional e mundial. Autonomia dos sistemas e estabelecimentos de ensino. Então, a gestão ela também precisa analisar a realidade local. Então, não adianta o município criar um projeto de gestão. Esse projeto é para ser desenvolvido em todas as escolas do município. Mas se tem 3 escolas na cidade, na zona urbana, e tem uma cidade na zona rural, uma escola na zona rural, o que é que acontece? Então, aquele projeto de gestão do município, ele foi desenvolvido, mas ele é mais favorável para as escolas da zona urbana. E aí, o que fazer com a zona rural? Então, precisa ter essa análise da realidade local. Então, o projeto ele precisa ser pensado em um projeto, é claro, ele precisa ter o plano de ação, as etapas, mas essas etapas elas precisam ser flexíveis de acordo com a realidade local. Né? Porque, se essa atividade dá para fazer na zona rural, mas essa não dá para fazer na zona urbana. Né? Então, a gente vai fazer essa flexibilidade. A gestão também precisa repensar os tempos, espaços e recursos que temos, assim como a função de apoio das tecnologias da informação e comunicação. Então, o gestor ele precisa ter todo esse controle, ele precisa gerir o tempo de trabalho nas escolas, né? Gerir os espaços, né? Porque cada um lá dentro tem um espaço de trabalho diferente, os recursos que entram e saem da escola, né? E ele precisa ter acesso a essas tecnologias da informação e comunicação, né? Porque ele precisa atualizar a educação dentro da instituição de ensino. Isso vale para os dias atuais, principalmente em tempos de pandemia, o gestor está sofrendo muito porque, como não tem esse contato direto ali dentro da instituição de ensino, então ele está tendo que se reformular para dar conta de continuar gerindo esse espaço escolar sem estar dentro da escola. Né? Então, é um desafio atualmente para o gestor. E a principal bandeira é a garantia do direito à educação. Né? Então, o gestor ele precisa garantir. Então, por exemplo, se um pai chega naquela escola e por o gestor ele ter problemas pessoais com aquele pai ou aquele responsável daquele aluno, ele nega a matrícula daquele estudante naquela escola. Né? Isso não pode. Certo? Caso a escola ela não tenha vagas, né, esse gestor ele pode remanejar aquele aluno para uma instituição mais próxima, certo? Que tenha vaga. Até porque o aluno ele tem direito a estudar em uma escola próxima à sua residência. Né? Então, eu moro perto, minha casa é perto da escola Ana Melo, em Afogados. Mas eu fui me matricular na Ana Melo, eles disseram que não tinha vaga. Me colocaram lá para o Dom Mota, por exemplo. Então, o que é que acontece? Esse aluno, por direito, ele pode reivindicar a vaga lá na Ana Melo. Certo? É um direito dele.
E aí nós temos alguns questionamentos sobre a gestão para a gente fechar, né, e vocês irem para a próxima aula. De acordo com a gestão educacional e gestão escolar, a gente vai dizer o que é verdadeiro e o que é falso. Né? Então, a gente vai tentar distinguir o que é gestão educacional e o que é gestão escolar. Ampliar a oferta de educação infantil pode ser considerada uma ação de gestão escolar? Aí eu pergunto a vocês, o que é que vocês acham? E aí, gente? Ampliar a oferta de educação Eu acho que infantil. é verdade. A gente abrir a questão, por exemplo, de abrir, construir mais escolas, mais creches e abrir mais vagas para as crianças de educação infantil serem matriculadas. Isso é uma ação da gestão escolar ou da gestão educacional? Educacional, não? É da educacional mesmo, porque a gestão escolar só, tipo, ela só administra a escola A em si, escola. Exatamente. é, Por isso essa né? diferença. Né? Então, quando diz aqui ampliar a oferta de educação infantil, então é ofertar mais vagas em instituições de ensino, né? Trazer programas. Então, isso cabe ao órgão federativo, estadual e municipal. Então, isso aí já é incumbência da gestão educacional e não da gestão escolar. Então, por isso ela é falsa, certo? Essa afirmativa. Ela é da gestão educacional. As escolas elaborem seus regimentos internos, constitui uma ação da gestão educacional. E aí? O projeto político-pedagógico da escola e o regimento da escola, que geralmente toda escola tem, que é como se fosse uma lei, uma constituição, uma LDB ali na escola, que a escola ela faz o que é permitido e o que é não permitido, que é o regimento, as regras da escola. Gestão escolar. E tem o projeto político-pedagógico. Então, isso não constitui uma ação da gestão educacional. Então, essa é falsa também. Ô Patrícia, Incumbência. mas no caso, tem a ver também a gestão educacional quando é uma regra geral para todas as escolas, né? Não porque esses regimentos, quando diz internos, já está se referindo à Interno, escola. né? Regimento Interno, é. É interno. as regras da escola, né? Porque, Aí ô Patrícia, porque os regimentos internos, cada escola tem a sua, né? Cada escola tem o seu, exatamente. constitui a sua e cada um tem a sua, né? Cada escola tem o seu regimento de acordo com a sua realidade. Para vocês verem também, o projeto político-pedagógico também, cada escola tem o seu. Né? Claro, ele vai ter um padrão de construção. Né? Igual o TCC. O TCC não é um padrão para todo mundo. O que vai mudar não é o tema, né? E sua pesquisa, se você vai fazer pesquisa de campo ou não. Então, o PPP da escola é dessa forma. O que vai mudar é o que você vai colocar nele. Então, esses regimentos são da gestão escolar. Elaborar pareceres e orientações sobre a área educacional constitui a ação da gestão escolar. E aí? Acho que não. Acho que é falso. Acho que é falso. É falso, né? E aí? Quando Eu Orientação colocaria sobre a falso. área escolar constitui ações. Eu acho que é falso. Eu colocaria falso também. Quando a gente diz elaborar pareceres e orientações sobre a área educacional, constitui a ação de gestão escolar? Pode ser, sim, né? É verdadeiro, não? Falso também? É falso também, Falso. certo? Essa questão de pareceres e orientações fazem parte da gestão escolar, certo? Mas quando diz sobre a área da educação, aí gera essa controvérsia, certo?
Então, esses pareceres e Uhum. orientações, de qualquer forma, eles são feitos em conjuntos, mas quem toma iniciativa é a gestão escolar. Constitui uma ação de gestão educacional a escola definir estratégias para cumprimento de 800 horas do ano letivo, considerando o texto atual de pandemia que comprometeu o tempo pedagógico. E aí, essa questão de definir, né, esse cumprimento da carga horária é de responsabilidade da escola ou dos órgãos federais, estaduais e municipais? Acho que essa é a verdadeira. Mas faz parte de que gestão? Não, essa é falsa, que eu respondi verdadeira e estava errada. Da gestão educacional, não? Educacional. Por que educacional? Porque escola nenhuma Educacional. mexe na carga horária total da educação. Porque quando a gente se refere a 200 dias letivos, que equivale a 800 horas de trabalho, isso é a nível nacional, certo? Então, a escola ela não pode mexer nessa carga horária. Por isso que o MEC está tendo dificuldade, por conta da pandemia, em reorganizar essas horas-aulas e esses dias letivos, né? Porque para ele mexer, ele vai mexer a nível nacional. Então, todas as escolas vão ter que se adaptar a essa alteração que o MEC ele propôs, né? Juntamente com o Conselho Nacional da Educação. Né? Então, só quem mexe nessa carga horária é a gestão educacional, que é o órgão federal e estadual, certo? Nem o municipal ele pode intervir nessa carga horária, certo? A não ser que tenha um parecer do Estado e do presidente, né? Do MEC ou da Secretaria do Conselho Nacional da Educação, certo? Consideramos que nas últimas décadas a gente avançou expressivamente no desenvolvimento da educação, mas ainda estamos muito atrasados se compararmos a outros países. Todavia, diante do exposto e numa visão positiva, digamos assim, a gente ainda tem esse senso de esperança, né? Então, a gente espera avançar junto às leis e decretos e que daqui a alguns anos possamos falar de nossa educação de uma forma significativa e que nossa sociedade vá à busca de seus direitos e assuma seus deveres, pois consideramos que são os pequenos atos e atitudes construídos por todos, no qual darão respostas positivas às futuras gerações. Então, apesar dos desafios, o que acontece? A educação ela ainda caminha a passos lentos, né? Então, o que a gente se espera? A gente espera que essa realidade mude e que daqui a, sei lá, 10, 20, 30 anos, a gente possa ter uma visão e a gente possa falar da educação de uma forma positiva, né? Que a gente não fale da educação como a gente vê hoje, né? Então, precisa muito a se mudar ainda. E, atualmente, a educação do país, né, nesse ano, ela já não vinha sendo aquelas coisas, porque precisa de uma formação mais qualificada para os profissionais da educação. Então, os professores de hoje, da educação do nosso país, que contribuem para isso, são grandes profissionais? São, porque realmente eles arregaçam as mangas, assumem a responsabilidade e tentam fazer isso com qualidade e eficiência. Mas quando a gente é pego num momento como esse, um momento de pandemia, o que acontece? Aí é que a gente vê, se autoavalia, né, e também somos avaliados por outros, em que nossa formação ainda não é suficiente, né? Então,
Imagina aí, eu creio que muitos de vocês já deram aula, ou dão aula, ou fazem parte do ambiente educacional, sabe da dificuldade que está sendo para os professores se adaptarem a essa modalidade remota, justamente por não terem essa formação, essa qualificação profissional, né? Então, por trabalharmos muito na modalidade presencial de ensino, então, justamente não tem uma educação nacional, uma formação nacional que qualifique o professor para ser um professor polivalente na modalidade presencial e na modalidade EAD, né? Então, quando surgiu-se essa necessidade de educação à distância, foi imposta, né? Imposta porque a gente não teve outra opção. A gente teve que assumir essa modalidade, pronto, e acabou, né? Então, quando foi imposto, isso gerou um transtorno, né? Porque a população de professores do nosso país não tem uma qualificação profissional para isso, não teve uma formação continuada, né, nesse sentido de tecnologia da informação e da comunicação. Fala tanto em tecnologia da informação e da comunicação na educação, né, que os professores eles têm que usar as mídias dentro de sala de aula, tem que usar um data show, tem que usar um notebook, tem que fazer uma aula diferente, fazendo uso da tecnologia, que a gente chama de tecnologia da informação e comunicação, mas quando isso veio para a prática, que é agora o momento, então isso gerou uma dificuldade, né? Então, a gente ainda tem muito ao que evoluir, né? A educação do nosso país tem muito a melhorar, realmente. A gente vai tentar, isso vai ser nossa avaliação, certo? O projeto está montado, só que a minha dificuldade é vocês conseguirem o projeto político-pedagógico, né? Então, eu acho que a gente vai ter que recorrer a um projeto pronto, vou ver se eu consigo, né? Se eu não conseguir na internet, eu vou ver se a escola que eu trabalho aqui, ela disponibiliza para que uma turma de universidade possa usar, né? Porque quando fala do projeto político-pedagógico da escola, lá tem dados da instituição de ensino, né? Então, dados pedagógicos, dados administrativos, burocráticos. Então, geralmente, a instituição ela não libera para você fazer repasse, né? Então, ela libera apenas para você fazer estudo e devolver, mas para você replicar, não. Então, eu vou ver essa possibilidade e eu ainda entro em contato com vocês daqui para lá, certo? Se não tiver como a gente fazer essa questão do projeto político-pedagógico, eu já estou estudando outra possibilidade de outro Professora, projeto. aquela atividade do Google Sala é, é até dia 19, para enviar? Vocês vão postar até o dia 19. São Tá. 3 questões, certo? Eu postei juntamente na atividade, vocês verem, dá para vocês verem, não. Mas lá tem as 3 questões que eu digitei e tem o formulário também, como atividade, outra postagem em cima. Eu digitei as questões porque vocês precisam fazer o rascunho antes de preencher lá no Google Formulário. Porque lá, quando vocês forem para o formulário, vocês só têm uma tentativa para responder, certo? E como ele é online, se você deixar para responder lá na hora, você vai demorar muito tempo e pode ser que sua internet caia, a página atualize e você perca sua tentativa, certo? Então, como você só tem uma tentativa, o ideal é você fazer o rascunho, né? E quando você for para o formulário, você só copia e cola ou transcreve para lá, porque aí fica uma coisa mais rápida, mais prática, certo? É justamente sobre a gestão escolar, as perguntas. A primeira questão você vai falar sobre o papel do gestor na atualidade, como é que está sendo, né? De acordo, tem um material, uma apostila que eu enviei para vocês junto, e tem aulas anteriores também falando sobre gestão. Como é o papel do gestor, do diretor atualmente, quais são os desafios para que quais os desafios do gestor nesse contexto histórico, no contexto atual também,
E na terceira, você vai apresentar algumas sugestões voltadas para que o trabalho do gestor ele seja realmente ter um resultado positivo diante da realidade que a gente está vivendo hoje, essa realidade de pandemia. Então, qual é o papel do gestor nessa realidade de pandemia? Quais são os maiores desafios dele e quais são as possíveis soluções para que o trabalho dele seja um trabalho positivo, significativo, que gere resultado?